Os nossos irmãos que não puderam estar aqui na última aula, foi uma aula muito produtiva, a gente conseguiu completar o Império Assírio. Então já estamos hoje no Império Babilônico. Vamos começar pela geografia bíblica. E nós temos muito que falarmos aqui sobre o Império Babilônico. Então, hoje é Império Babilônico. A relevância desse império aí é muito importante. É um dos impérios assim que a gente tem muita informação, porque ele está no meio da história dos impérios bíblicos. Então, já passamos o Império Egípcio, Assírio, Babilônico. Aí o próximo seria Império Medo-Persa, Grego-Romano. O Império Romano ele fica com todo o Novo Testamento. Então, a gente tem um império aqui que vai trazer muita informação, muito conteúdo, né? Deriva da palavra Babel. Babel foi fundada por Nimrod, lá em Gênesis capítulo 10, que a gente cantou a musiquinha dele, né? Aquela musiquinha da genealogia, e lá no capítulo 10 fala que Nimrod era caçador valente diante do Senhor. Então se destacava, né, pela sua altivez. E aí Babel vem do termo Babilônia, que o seu significado em acadiano, numa língua dos acadianos, é chamado porta de Deus. Porém, em hebreu, é chamado de confusão. Então, é aquela torre da Babilônia, né, que os irmãos vão lembrar, foi construída com um objetivo muito claro, mas de afrontar a Deus, quando, na verdade, primeiro, Deus falou assim: crescei, multiplicai e povoai a terra. Aí o povo chega e fala assim: não, Deus, o nosso plano é diferente do teu, a gente vai se estabelecer aqui e a gente vai construir uma torre tão alta que, se o Senhor quiser derramar, eu estou parafraseando, tá, irmãos? Se eu quiser derramar de chuva de novo, a gente tem a segurança de ter uma torre tão alta que chega até os céus. Meio que na mentalidade deles, eles diziam assim: ó, Deus, a gente não precisa de você não, a gente tem condições de sobreviver nessa terra. E aí Babel vem da confusão das línguas, como um sinal, um julgamento de Deus sobre aquele propósito daquelas pessoas que estavam ali querendo construir essa torre que chegasse até os céus. A Babilônia é originalmente, acho que está escrito isso aí, né? A Babilônia originalmente é conhecida por Siná, em algumas versões chama de Sinear, somente lá em Daniel, no capítulo 1, versículo 2, já vi algumas versões que chamam de a terra de Siná, outros chamam de Sinear. Então, se for Sinear ou Siná, ou Caldeia, então você tem que entender que o linguajar da Bíblia. Então, quando a Bíblia fala Ur dos Caldeus, está falando que é Ur da região da Caldeia. A região da Caldeia fazia parte o quê? Também a Babilônia. Lembra que a gente falou aqui de Abraão, que Abraão ele não foi completo na sua fé inicialmente, né? Porque ele não saiu da região. Deus fala assim: ó, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da tua terra. Então Deus está dizendo assim: ó, Abraão, você tem que sair dessa região aí que você já conhece. Tanto que a própria cidade de Abraão era Ur da Caldeia, da qual Arã era também da Caldeia. Então a região da Caldeia era uma região ampla que depois vem ser chamada toda aquela região de Babilônia. Entende? Então a Babilônia ela pode ser conhecida como uma cidade, a capital, pode ser conhecida como uma região e pode ser conhecida como um império babilônico. Então um império que tem aquela visão de expandir o seu domínio sobre outras terras. Então a gente vai ver hoje
também a capital da Babilônia, né, que é um símbolo de orgulho, de soberba, é um símbolo de grandiosidade, sim, mas a gente vai perceber que aquilo que era um objeto de fortaleza acabou sendo o ponto fraco. Né? Eles se gabavam tanto de sua fortaleza, mas foram traídos por essa segurança, né, que eles tinham tanto em si. Então a Babilônia, hoje vou repetindo aqui, a Babilônia originalmente conhecida por Sinar, lá em Gênesis capítulo 10, 11 e Daniel 1, é também conhecida por Caldeia, lá em Gênesis, meu Deus, Gênesis 11, 28 e 31. Então, ambas aí são referências a Caldeia. Vamos seguindo aqui devagarinho, e aí depois a gente entra em alguns textos aqui que falam sobre essa Babilônia. Mas os babilônios, eles são responsáveis e são criadores da divisão do dia em 24 horas e da hora em 60 minutos. Então, eles que inventaram a contagem do tempo como a gente conhece hoje. Então, eles criaram essa divisão de 24 horas, que compunham um dia, e são responsáveis por determinarem uma hora por 60 minutos. Então, eles são aqueles também responsáveis pelo código de direito atual. Veja que o código que hoje a gente aplica na advocacia, no direito, vem lá da época dos babilônios. Olha só que interessante, né? Então, o código é chamado Código de Hammurabi. Hammurabi, com H, né? Ele desenvolveu um sistema jurídico que até hoje é presente aí na base, né, do direito atual. Bom, o Império Babilônico ele se caracteriza também aí, pela opulência, né, a soberba do Império. Era um império que, como a gente vai ver, Daniel tem duas visões sobre esse império. Uma em que o império era a cabeça dourada da estátua, que Nabucodonosor teve um sonho, no capítulo 2. Então, Nabucodonosor vai ter um sonho em Daniel, e diferente dos outros, aí os outros era fácil. Sabe quando você diz assim, eu tive um sonho com uma cobra? Falei, cuidado com a traição. Aí meio que os magos já identificavam o formato de trazer a tradução do sonho. Só que dessa vez foi diferente. Então, vejam, agora o desafio era maior para aqueles magos do Nabucodonosor. Eles tinham que dizer qual foi o sonho e qual era a interpretação daquele sonho. E aí, irmãos, só Deus pode revelar sonhos, né? Então, os sonhos foram interpretados por Daniel. Daniel vai interpretar aquele sonho. E aí, dentro desse contexto, a opulência e a soberba vem da cabeça dourada, uma das partes principais do corpo, né, motriz, que simbolizaria o Império Babilônico. E lá no capítulo 7, quando a gente estudar livros proféticos, a gente vai mais a fundo quando falarmos aqui sobre Daniel. Daniel capítulo 2, a visão da estátua. E aí são os impérios ali representados. Aí no capítulo 7 tem outra visão. A visão era dos animais. E aí uns animais eram bem esquisitos, né, daquela visão que ele vai ter. Quando ele olha para o Império Babilônico, ele vê um leão com um par de asas de águia. Você imagina um leão com um par de asas de águia, ou seja, mais uma vez, grandeza. Quem é o leão? O leão é o rei dos animais, vamos dizer assim, terrestres aqui. E a águia, a rainha das aves.
Então, mais uma vez, o Império Babilônico, opulência, né, grandeza, mas ao mesmo tempo vem soberba sobre o Império Romano. Então, o Império Romano destaca-se por a sua grandeza, riqueza, mas também vem muito aí com a questão da sua soberba. Também conhecido como Império Neo-Babilônico. Bom, então, 612 a 538. Então, lembrando, ó, direção ao zero, né? 612, início do reinado. O pai de Nabucodonosor, Nabucodonosor era chamado de Nabopolassar. Cada nome bonito, né, irmão? Nabopolassar. Então, Nabopolassar foi o pai de Nabucodonosor. Ele criou o Império Neo-Babilônico, ou seja, um novo Império Babilônico. Se existia um novo Império, existia há muito tempo tempo atrás o antigo Império Babilônico. Mas esse a Bíblia não conta. Né? Conta em detalhe, por exemplo, o Hammurabi, né, que a gente citou aqui, que é o do Código das Leis, que chega até os dias de hoje, ele fazia parte desse império lá atrás, bem antes do império dos tempos bíblicos, do tempo de Nabucodonosor. Mas o pai de Nabucodonosor era chamado Nabopolassar. Nabopolassar, ele vence uma batalha com os assírios. Então, as duas principais potências eram assírios e babilônicos. Então, eles ficavam na guerra entre eles. Até o ponto que Nabopolassar, que foi o rei do Império Babilônico, ele conquista essa guerra e ele decreta o fim do Império Assírio. Estabelece agora o Império Babilônico. E aí, nesse Império Babilônico, governado por Nabucodonosor, ele vai reinar por 43 anos. Você que é bom de matemática aí, eu não, mas como eu anotei, então digo de cabeça para você, deixa eu fazer um cálculo de 612 a 538, 74 anos, até parece. 74 anos, que foi o tempo desse rei. Mas, durante 43 anos, quem governou sobre o Império Babilônico foi Nabucodonosor. Então, dos 74 anos de existência desse neo-império babilônico, 43 anos foi governado por Nabucodonosor. O que mais tem? Entre as construções por ele está o jardim suspenso, que figura uma das 7 maravilhas do mundo antigo que a gente vai falar. Pode avançar aí, queridão. Aí tem o histórico, né, das invasões babilônicas. Então, ó, as 3 invasões babilônicas ocorridas em Jerusalém. Então, ó, qual foi o ano inicial? 612. Foi quando começou o Império Babilônico. Ó, colocar aqui, ó, início do Império Babilônico. Aí, quando foi em 605, aí a gente vai lembrar que um pouquinho antes aqui, ó, do início do Império Babilônico, uns 150 anos aqui para trás, existia um rei chamado Ezequias. E aí Ezequias é aquele rei bom, aquele rei crente, mais fiel a Deus, mas que ele falhou em um determinado momento, quando Deus vai lhe acrescentar 15 anos de vida. O profeta Isaías era o profeta da época. E aí o que acontece nesse momento? Deus fala para ele assim: olha, prepara a tua casa porque você vai morrer. Porque aí ele passou 15 anos, mas ele não fez o que Deus falou, preparar a casa dele, porque ele iria morrer. E creio que Deus ele protelou coisas.
tentando ver se ele ia administrar a casa dele para que quando estivesse pronto, ele fosse tirado. Só que nesse período de 15 anos, que agora eu não lembro exatamente qual foi a data, também é demais eu lembrar da data do reinado de Ezequias, eu não lembro, não tenho aqui, irmãos, mas Ezequias, o rei, bom, depois você vai pesquisar na Bíblia, você vai ver, ele tem um problema, ele vai receber no seu país uma comissão dos babilônicos, que até então eram subjugados pelo Império Assírio. Olha, quem dominava aqui nessa época, antes de 612, era a Síria. Então, nesse tempo aqui, foi recebido, que eu não sei a data, foi recebido em Jerusalém uma comitiva babilônica. O rei da época era Ezequias. Isso aqui é aproximadamente 150 anos antes. Então, as informações que ficaram registradas pelos babilônicos é que, em Jerusalém tem muito ouro. Então, foi registrado que em Jerusalém tinha muito ouro. O que vai acontecer, né? Ezequias abriu o palácio, mostrou os tesouros que existiam dentro de Jerusalém, e aí essa comitiva volta despretensiosamente lá para Babilônia, mas fica o registro dos babilônicos. Jerusalém tem ouro. Quando Nabucodonosor, que foi o pai de Nabucodonosor, ele assume o trono, ele vai querer o quê? Invadir outros territórios. Mas para ele fazer esse plano expansionista, ele precisava de recursos. E aí ele lembrou-se de quem? Jerusalém. Jerusalém, o pessoal tem ouro em abundância lá. O que a gente precisa fazer? Vamos no cofre, né? Vamos no banco, que a gente precisa de dinheiro. O que eles vão fazer? A primeira invasão babilônica a Jerusalém ocorre então em 605 a.C. Então essa foi a primeira invasão. O que vai acontecer nessa primeira invasão aqui? Daniel e seus amigos são levados para o cativeiro. Os tesouros do templo são confiscados e levados para o cativeiro. Aí tem outra invasão em 597. Segunda invasão. Vou colocar isso aqui, não é muita coisa para escrever. Aí assim, Daniel aqui, vou colocar aqui, Daniel. Nessa segunda aqui, Ezequiel é levado para o cativeiro. Terceira invasão. Tá ali, tudo que eu estou escrevendo aqui, algumas coisas vão estar lá, tá? Vai acontecer em 586, 586 a.C. Vai acontecer aqui a destruição de Jerusalém. Terceira invasão. Calma aí que eu vou sair da frente. Pronto. Notem.
605, o templo ele é invadido, não totalmente destruído. A informação me fala que ele foi destruído na terceira invasão. Sim, na terceira invasão é a última invasão, né? Sim, tá certo. Porque a setinha ali me enganou, né? Está dizendo embaixo aqui, ele está falando que ó, o templo foi destruído na terceira invasão, ou seja, 586. Os objetos foram levados 586. Então, templo e objetos levados para a Babilônia. E Jeremias, ele vai ficar em Jerusalém durante essa última invasão. Interessante aqui que os judeus que foram levados para o cativo, eles achavam que iriam voltar rápido. Isso aqui Deus só, né? Deixou a gente de castigo para a gente aprender. A gente vai voltar rapidinho. Aí vem Ezequiel, com um balde de água fria, gelada. Vocês vão se preparando, que o pior ainda está por vir. Você não sabe de nada. Então, como assim? A gente vai ficar aqui nessa terra? Como Deus esqueceu da gente? E aí Ezequiel vai ser aquele profeta que vai mostrar para eles, olha, o culpado não é Deus nessa história. Vocês estão achando que é Deus que esqueceu daquilo que ele falou, né? Que jamais um rei da casa de Davi não aceitaria mais no trono, que a cidade de Davi jamais seria invadida por pessoas estranhas, povos estranhos. Não é nada disso, o problema está em nós pecamos. E aí tem um versículo que ele fala assim, a alma que pecar, essa morrerá. Que havia uma sensação de que assim, já estamos condenados, já não tem mais o que fazer. Então, já que a gente está na lama, vamos sujar mesmo. Né? Não tem para onde correr. Já estamos em pecado, Aí o que o profeta vai dizer assim, outro lado, a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, mesmo vocês aqui tem solução, tem salvação. Agora, não caiam nessa de que os meus pais pecaram, então a gente está sofrendo por causa disso e a gente está condenado. Não, a alma que pecar, essa morrerá. Então, ele vai trazer uma palavra dura ao coração deles, vai mostrar o porquê. O ministério de Ezequiel, quando a gente for estudar, a gente vai ver que Ezequiel ele tem uma visão da glória de Deus. Logo no capítulo 1, né? Bola de fogo, luzes com as cores diferentes, os troços que giravam para lá, para cá, e andavam para lá, os anjos que eram anjos que tinham olhos, né? Em todo o seu corpo, 3 cabeças, triameses, não sei como é que eu falo, né? Eram 3 cabeças, assim, uma cabeça com uma face de um touro, outra com a face de uma águia e outra com a face de um homem. Então assim, meu Deus, o que é isso? Eram os anjos. Aí tem um simbolismo para cada situação aí. No primeiro capítulo ele vai ter essa visão. E aí mais na frente, num determinado capítulo, Deus vai mostrar o porquê. Ezequiel, sabe por que eles estão aí no cativeiro? Vou falar o porquê. E aí ele vai revelar a podridão que tinha em Jerusalém. Né? Os sacerdotes, dentro das salas do templo, com esculturas de deuses pagãos, né? Da Fenícia, do Egito, da Babilônia. Então tinham deuses dentro do templo que eram consagrados para o Senhor. Então eu não posso ficar, Ezequiel, simplesmente fazer vista grossa a isso. Eles precisam entender o que está acontecendo. Então, corrupto também, tá? A corrupção, né? É um momento assim de corrupção, de falso juízo, né? Os julgamentos eram julgamentos comprados, a justiça havia se perdido, né? Havia muita preocupação com o estrangeiro, mas agora o estrangeiro que chegava, ele era oprimido, ele era massacrado. Então aí Deus olha para tudo aquilo e fala assim, não chegou o tempo
para esse povo. Sem contar que, quanto tempo que o povo ficou no cativeiro babilônico? 70 anos. Né? 70 anos. Jeremias foi o profeta que profetizou esse cativeiro. né? Dessa situação. Eu quero. Foi o profeta que realmente que escreve 2 livros. Jeremias é o livro de advertências. E aí, Lamentações eu te avisei. Né? Como a mãe fala assim, ó, leva o guarda-chuva. Aí a pessoa, vai chover não, vai chover sol. Aí, obrigado, perdão, do tipo assim, né? Você sai de casa, a mãe fala assim, leva o casaquinho, filho, vai fazer frio de noite. Aí você fala, não, mãe, tá calor, tá tranquilo, principalmente nessa época, né? Aí quando chega de noite, você tá morrendo de frio. Aí a mãe chega e fala,